Pois é, o Bragantino recebeu o Corinthians e sabe quanto terminou a partida? 3-0 para o time da casa do interior. Que é isso, Felipe Melo? Torcida do Corinthians empolgada com o time, campeão da Copa do Brasil, venceu na estreia do Paulistão por 3-0. Aí chega em Bragança, 3-0? Começou o rodízio do Corinthians, né? O Dorival Júnior poupou quase todo mundo e no resultado final, pagou essa tragédia, né? Pagou o preço de ter poupado os principais jogadores. Uma tragédia no final, 3-0. Até no começo do jogo, até 30 minutos do primeiro tempo, era um jogo mais equilibrado. Ali mesmo com o Corinthians com jogadores reservas e tal, era um jogo mais equilibrado. Até que aos 35 saiu o gol do John, abrindo o placar. O John fez 1-0. O Sacha apareceu ali para completar, mas quem fez o gol foi o John. Na volta do segundo tempo, com 10 minutos, Cisa. Olha lá. Segundo gol. Sozinho. Ele foi levando, ó. Foi levando. John de novo. Foi, bateu. Aí o Dorival falou, agora eu preciso mexer. Colocou o Yuri Alberto para ver se... Colocou o Bidon, colocou o Carrídio. Hoje foi a estreia do Gabriel Paulista, hein, torcedor corintiano. Coitado. Coitado, 3-0. Foi a estreia do Gabriel Paulista. O Kaká jogou pela direita. Tinha tudo para dar errado hoje, viu, Isa? E no final das contas deu errado. E aí o terceiro gol foi do Lucas Barbosa, né? Não, Henry Mosqueira. O Mosqueira? O Mosqueira fez o terceiro gol. 3-0. É um jogo muito ruim do Corinthians, mas com o time praticamente poupado, porque o Corinthians está pensando domingo no jogo contra o São Paulo. E como você falou, o Dorival começa ali com um time misto para reserva, acaba colocando alguns jogadores no segundo tempo, mas de qualquer forma, Felipe, mesmo com as 5 substituições, a zaga continuou sendo reserva. O Mateuzinho entrou no segundo tempo, ok, mas o Hugo continuou na lateral esquerda, a zaga era inteira reserva, o Gabriel Paulista deve estar um pouco fora de ritmo e não está entrosado com seus companheiros. E aí deu no que deu, né? Sistema defensivo é importantíssimo. O sistema defensivo do Corinthians. O Hugo Souza, titular absoluto. Kaká na direita. Gabriel Paulista, o Tchoca e aí na esquerda o Hugo. O time que começou. Matheus Bidu. Olha lá, a gente está vendo aí as mudanças. Ali. A gente tem ali então, tá. Então o Hugo, Gabriel Paulista, João Pedro, o Hugo Souza, o Kaká. Ali o time que começou. Depois entrou o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Aí ele coloca o Kaká de volta na zaga. Aí o Corinthians tomou 2 gols no segundo tempo. O Kaká, o Corinthians está tentando negociar com o Atlético Paranaense. Será que depois desse jogo o Atlético não vai cancelar essa possível... O Corinthians está fazendo muitas exigências para liberar o Kaká. O Corinthians quer que o Atlético perdoe aquela dívida que tem com o Alex Santana, sabe? Quer aproveitar, né? Quer aproveitar. Está fazendo muito esforço para manter o Kaká. Se o Furacão bater muito pé, acho que o Corinthians dá uma liberada. Bom, Luiz Gustavo, Charles, ali na frente, Dieguinho, Vitinho, Pedro, Raul e Guinegão. Tinha tudo para dar errado, né? Esse time do Corinthians e no final das contas deu errado, né? Claro, o time não é esse, daqui a pouco volta o Memphis, o Garro com o Yuri Alberto titular e o time vai encorpar de novo, mas hoje foi uma péssima partida e vem de novo mais uma derrota para o Bragantino, né, Isa? A gente estava olhando, né? Vem a 3 jogos, né, sem vencer o Bragantino, perdeu 2, perdeu a terceira agora. O Corinthians nesse retrospecto recente contra o Massa Bruta. Perdeu o jogo de ida e o de volta no passado no Campeonato Brasileiro para o Bragantino, então está meio acostumado. Com Wagner Mancini, o Bragantino foi firme hoje jogando em sua casa. Ele sim escalou quase o que ele tem de melhor ali para essa equipe do Bragantino. E com o John fazendo uma boa partida, que deve estar de saída para o Zenit. O clima era de despedida, mas se for, fechou em alta. Então, mas é outro jogador que eu acho que, olha, fica mais um pouco no futebol brasileiro. Você acha que dá? Essa ida pro Zenit, cá entre nós... Já tá na idade, hein? Mas, Isa, o Zenit é para ganhar muito dinheiro, né? Aí tudo bem, né? Mas pensando em carreira, uma ida pro Zenit não é um bom negócio, porque você vai pro Zenit, dá 6 meses, acontece com tantos jogadores, o Gerson agora, mas com muitos, dá vontade de voltar. Porque lá você não disputa a Champions League, porque a Rússia está proibida de competições internacionais. Né? Você fica escondido, ninguém te assiste, sabe? E é um cara protagonista hoje no futebol brasileiro.
O John John é protagonista, você tá louco? Não, no Bragantino ele virou protagonista, no Palmeiras ele não era. Mas no Bragantino, sim, é o melhor jogador do Bragantino, um time que tem um baita de um investimento. Ano passado foi bem. Foi bem, começa bem também essa temporada. Então, assim, fica no Bragantino. Quem sabe uma outra negociação para um outro time aqui do futebol brasileiro, para voltar para um gigante do futebol brasileiro. O Bragantino a gente sabe da história, mas é um time do interior, né? Então, eu acho o John John um bom jogador, viu? Eu ficaria, não iria para o Zenit, não. Pensando em carreira. Agora, se é dinheiro, aí eu não sei os valores, né? Às vezes muda a família dele, né? Muda a condição da família, enfim, financeira dele. Exatamente. Você comentou sobre a estreia do Gabriel Paulista, que deu entrevista de apresentação na segunda-feira e hoje já começa jogando. Deu para avaliar o Gabriel ao lado de Kaká e de Tchoca, ou a gente precisa fazer um teste dele com André Ramalho, Gustavo Henrique? É injusto com ele hoje? Sim, totalmente injusto, né? Uma zaga que nunca jogou junta, né? Então, não faz sentido. Ainda se tivesse um lateral de origem, um Mateuzinho jogando ali, começando e tal... O Hugo também está bem abaixo do nível. Então, quer dizer, estava muito desprotegida a zaga do Corinthians hoje. Não dá para avaliar nada do Gabriel Paulista nesse primeiro jogo dele. Eu quero ver ele num jogo junto com o André Ramalho, do lado do André Ramalho, do lado do Gustavo Henrique, com o Corinthians titular. Ali você vai conseguir tirar mais do que foi hoje, também um time totalmente modificado. Então, difícil fazer uma análise dele. Mas, de fato, eu acho que esse placar elástico mexe um pouco com a estreia do jogador, né? E mostra um pouco, coloca um pouco o Corinthians de volta à realidade, né? Para não pensar que são tudo flores, tudo é perfeito, o Corinthians vai vencer todas as partidas. Acho que esse jogo de hoje, apesar de ser pré-temporada, escancara que o Corinthians não tem muito elenco. Ele tem 13 jogadores, contando 2 ali, 3 opções no banco, que podem entrar e somar ao time do Dorival. Mas se você precisar de mais que isso no banco de reservas, hoje você não tem. Não, e nem no ano passado você tinha. O Corinthians tem um time bom titular. Essa é a realidade. Tanto é que em campeonato de pontos corridos, o Corinthians foi muito mal no Brasileirão do ano passado. E esse ano, com o mesmo elenco, eu acho que para pontos corridos fica muito difícil, né? Porque no pontos corridos você precisa de regularidade. E para ter regularidade, você precisa ter um elenco melhor, né? Porque são muitas partidas. E eu acho que o Corinthians, para jogos de mata-mata, tem um bom elenco e dá para brigar pelos principais títulos da temporada. Para pontos corridos, e o Campeonato Paulista agora no início é praticamente pontos corridos, né? Ainda precisa melhorar, né, a questão do elenco do Corinthians. Agora, domingo já é clássico, né? Corinthians e São Paulo, e a gente vai saber quem vai estar mais pressionado, porque se o São Paulo vencer hoje, os dois times entram no domingo com 3 pontos. Se o São Paulo não vence hoje, a pressão vai estar mais para o outro lado, mais para o lado do São Paulo. Então, tudo vai mudar em relação à pressão já para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É demais, né? Por causa dessa rodada, se o Corinthians perde por 1-0, eu acho que 1-0, 2-1, agora 3-0, dá uma mexida, com certeza, dá uma modificada, com certeza. Vamos conferir a tela de destaque do jogo? Se não for o John John, eu tô maluca. Nota 9.1, 71 minutos, 2 gols, 6 passes decisivos, 2 finalizações, 2 no gol, 3 de 4 cruzamentos certos, 2 de 8 duelos ganhos, 2 bolas recuperadas, um mapa de calor bem tímido, aliás, nem muito vermelho, ali alguns pontos. Hoje o Bragantino foi bem superior, né, Felipe? O Corinthians assistia ao jogo e não conseguia respirar ou colocar a bola no pé, criar uma jogada, tirando nos minutos ali finais, que é normal uma pressão depois que o time está levando 2-0. Olha, e o John John, impressionante, porque eu estou pegando os números dele aqui, nessa temporada, é o segundo jogo, o terceiro gol. 2 jogos, 3 gols essa temporada. Na temporada passada, 53 jogos, 13 gols e 11 assistências. É bom. Não dá para negar que... E ele não é centroavante, o John John. Ele não é esse cara, ele não é o matador do time, no camisa número 9. Então, realmente tem bons números. Agora, eu queria falar também do trabalho do Wagner Mancini.
Porque muita gente torceu a orelha, falou, torceu o pescoço, mas Wagner Mancini vai chegar, enfim, é um cara que está acostumado a lutar contra o rebaixamento, e o Bragantino estava com aquele problema no ano passado de, olha, a gente está no meio da tabela, mas pode ir para a Libertadores, como pode ser rebaixado. E o Wagner Mancini chegou no momento de pressão, conseguiu assumir o comando do Bragantino muito bem, e o Bragantino deu uma reta final espetacular ali, escapando do rebaixamento e conseguindo ali boas colocações no Campeonato Brasileiro. O trabalho dele é muito interessante, começa muito bem nesse Campeonato Paulista também. Tem tudo para fazer um trabalho longevo, né? O Bragantino também tem outra característica, tende a ter um trabalho mais consolidado por mais tempo, não demitir o treinador em qualquer crise ou em qualquer derrota. Então, eu também acho que ele tem tudo para fazer um grande trabalho, gosta de trabalhar com jovens da base, é bom ficar de olho nesse time também do Bragantino, que tem ali como uma escola, tanto no mundo geral, na franquia Red Bull, excelentes treinadores e excelentes métodos. Então, acho que é uma boa para a gente ficar ligado nesse Bragantino, que também não vai ser campeão, mas pode beliscar uma Libertadores, quem sabe. Como já beliscou algumas temporadas, né? Ele foi para a pré-Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Botafogo, que foi o campeão em 2024. Mas a diferença do Bragantino para o Mirassol hoje é que no Bragantino se espera mais, porque o Bragantino é um clube empresa, é um clube que pertence a uma multinacional. O Mirassol não era esse clube, então não tinha tanta expectativa em relação ao que o Mirassol entregaria. Mas eu também acho, Isa, pelo investimento que tem o Bragantino, pelo estádio que o Bragantino está construindo, por tudo que a Red Bull faz com o Bragantino, que o Bragantino tem que entregar mais do que entrega. Eu não acho que o Bragantino vai lutar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians para ser campeão do Campeonato Brasileiro, nem da Libertadores e tal. Mas numa Sul-Americana, o Bragantino tem que chegar. Numa final de Paulista, eu acho que já tem condições de chegar. Tinha que chegar, entendeu? Então tem o Bragantino é aquele time que ele vai indo bem e tal, mas na hora do vamos ver, ele tem deixado... Dá uma escorregada, né? Deixado a desejar. E eu acho que o Wagner Mancini, pela experiência que tem como treinador, e outros treinadores que passaram pelo Bragantino recente não eram tão experientes, era o Barbieri, no caso, o Seabra e o próprio Pedro Caixinha, né? Eu acho que agora o Bragantino tem um técnico mais experiente desses treinadores que passaram. E eu acho que pode ter uma cobrança maior para ter um resultado melhor esportivo. Vamos conferir as estatísticas do jogo. Posse de bola, 44% do Bragantino a 56% do Corinthians. Tá vendo, gente? Posse de bola não é tudo no futebol. Olha em finalizações, Felipe. 16. Tudo bem, no gol foram 6, mas o Corinthians tem uma no gol e só 7 no total. Grandes chances 4-3, escanteios 3-6 ao Corinthians, passes 399 a 428, faltas cometidas 11-10, cartões 1-3. Um jogo pouco faltoso, mas muito amarelado, né? E interessante falar que, olhando para o jogo, eu lembro uma grande chance do Corinthians, que foi o Yuri Alberto, quando ele entrou e acabou finalizando. E há um escanteio também que bate-rebate ali na área e não vai nada. Dieguinho isolou uma bola também lá. Então, essas 3 chances que a gente está falando. O Bragantino teve muito mais, né? Então, foi assim, um massacre em relação a oportunidades criadas do Bragantino contra o Corinthians. Isso também tem que se levar em consideração. Posse de bola, não adianta você ter a bola e não saber o que você vai fazer com ela, né, Isa? Vou ficar tocando para trás e para o lado. Não adianta muito, né? Você tem que ser vertical, você tem que ser decisivo, você tem que realmente criar oportunidades quando aparece a chance para você. Até o Breno Bidon, quando a fase é boa, né? Quando ele entra, ele dá outra cara para o Corinthians. Claro que não dura muito, porque hoje tinha uma nuvenzinha, assim, da família Adams em cima do Corinthians. Mas quando ele entra, já melhora um pouco o time. Ele está vivendo um bom momento, está vivendo boa fase, está com confiança. Então, fica mais fácil para o jogador, essa chance aí que eu falei. Fica mais fácil para o jogador trabalhar com seus companheiros. Mas aí o time inteiro reserva. Todo mundo passando dificuldade. Aí tudo piora, né? Mas também, Isa, o Breno Bidon realmente fez uma baita de uma temporada. Vamos lá, dos últimos 6 meses, pode ser? Dos 6 meses, sim. Realmente é um dos principais jogadores do Corinthians.
mas não tem terra arrasada, né? O jogo foi muito ruim, esse resultado, mas calma, o trabalho do Dorival Júnior é um trabalho consistente, acho que o Dorival fez um bom trabalho no ano passado, poderia ser melhor, claro que poderia. Nossa, mas poderia ser melhor, foi campeão brasileiro, mas poderia entregar mais no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, desculpa, mas poderia entregar mais no Campeonato Brasileiro, mas hoje também, né, com tantos desfalques, Isa, não dá para tirar muitas conclusões do que vai ser o Corinthians nessa temporada, mas eu acho que foi realmente um jogo muito abaixo do esperado. Pensando no mercado, se o Corinthians realmente acertar a negociação do Kaká para o Atlético e do Félix Torres para o Inter, além do Gabriel Paulista, precisa trazer mais um zagueiro, né? Que aí fica pouco. Eu já achava que precisava. Eu já acho que, mesmo se o Kaká e o Félix Torres ficassem, eu acho que já precisava pela qualidade que os dois não entregam. Não dá para confiar nem no Félix Torres nem no Kaká. Cá entre nós, os dois não deram certo no Corinthians. O Kaká ainda teve um ou outro jogo que ele passou despercebido, sem cometer nenhuma falha e que foi razoavelmente bem. Ele não fez nenhuma grande partida. Agora, o Félix Torres, né, pelo amor de Deus, Isa. Então, pensa comigo. Eu acho que o time precisa ter 4 grandes zagueiros. 2 titulares. Tá querendo muito. Não, calma. Mas o Corinthians tem hoje o André Ramalho e o Gustavo Henrique. 2 zagueiros confiáveis, não? Você não acha? Gustavo Henrique só. Só o Gustavo Henrique? Tá, mas eu acho, eu colocaria um bom zagueiro. Vai. O André melhorou, mas não dá pra... Não tô falando zagueiro craque, tá? Mas zagueiros confiáveis, gente. É isso que eu tô falando. Aí tem o Tchoca, que também terminou até que temporada bem. Mas o Tchoca é uma promessa e um jogador de futuro que eu acho que vai dar muito certo. Tem tudo pra dar certo. Então, 3. Gabriel Paulista chegou. O ponto de interrogação. Mas é experiente. Né? Pode dar certo. Então, aí ficaria mais uma vaga. Um 5º zagueiro, que seria o Kaká. Se o Kaká continuar, ele vai ser a 5ª opção, gente, cá entre nós. Não vai? Vai ser a 5ª opção. Tem que ser a 5ª opção, né? Vai ser, com certeza. Agora, hoje ficou claro que precisa de lateral direito, que não dá para o Kaká jogar em... Eu acho que eu tô sendo legal com a direção do Corinthians. 1 ano e meio que precisa de outro lateral. Tô sendo legal com a direção do Corinthians. Então, precisa dessa vaga urgentemente. Acho que essa é a posição mais urgente. E um atacante de beirada, talvez, lá na frente. Lateral esquerdo? Porque o Hugo também... Não, se o Anrileri não ficar no Corinthians, precisa, porque o Bidu é o titular. Mas o Anrileri, cá entre nós, Isa, também... Não, eu acho ele útil. Eu acho que para quem não tem dinheiro, ele é útil. Tem que mas pensar ele, que o Corinthians não tem dinheiro. E isso é importante também, mas ele também não é nenhum fenômeno, né? Mas entre a direita e a esquerda, vamos reforçar mais, tá? A direita. Então vamos pensar num cenário de que, olha, o que é realmente muito necessário. Muito necessário, lateral direito. Lateral direito é muito necessário. Um segundo atacante, velocidade. O Romero foi embora, o Thales Magno foi embora. Aí sim, acho que é necessário também. Já pode pensar no substituto para o Bidon, se ele for negociado? Já? Não sei, porque o Bidon, por essa alta que ele tem, eu acho que nessa janela ele passa ileso, mas na próxima não. Na próxima que é no meio do ano. Então... Essa vaga é difícil. Então você já pensar nesse jogador. Da Copinha não vai vir ninguém, né, gente? O Corinthians foi eliminado da Copinha precoce, né? Então, eu acho que já não vem ninguém ali dessa base do Corinthians. Vai ter que buscar no mercado algum outro jogador para essa característica. Talvez para o lugar do Michael, que saiu agora. Um outro volante. Não sei. Que trouxe o Matheus Pereira, né? Que vai ser reserva, mas é uma opção para o Dorival Júnior. Sim. São essas as posições, acho que. O resto, acho que o Corinthians tem um... Dá para administrar, né? Já que não tem dinheiro para rasgar. Não tem. Como alguns clubes do futebol brasileiro. Exatamente. E menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Então, é para vocês verem que depois da primeira partida, já 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência, talvez seja a única equipe no Campeonato Paulista que, se não me falha a memória, vai ter esses confrontos logo no início. Nós finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem
se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Em razão disso que nós estamos trabalhando intensamente, buscando alguns nomes no mercado, todos eles jogadores em condições de poderem estar dentro do Corinthians, sem que possamos fazer altos investimentos, mas olhando qualidade e tentando melhorar a capacidade e as condições da nossa equipe. Dorival aqui, tudo bem? Rodrigo Vessoni, tudo bem? Boa noite. Hoje o Yuri ganhou alguns minutos já, né? O Ranieri ainda você não conseguiu trazer. Queria só que você desse uma atualizada aí, sobretudo nesses que são grandes jogadores, titulares, enfim, e do Memphis também, uma atualizadinha nos três. O Yuri se sentiu bem, você gostou, apesar dos gols perdidos ali e tal. A Ranieri, você acha que é possível alguns minutos domingo? E a situação do Memphis, se você pudesse dar uma atualizada para o torcedor. Obrigado. Bom, o Yuri voltou a trabalhar fisicamente um pouco antes do que o Ranieri. Ranieri ainda muito em cima, ainda sente resquícios de dores. Por isso que nós estamos tendo um cuidado um pouquinho maior. Memphis ainda não veio para campo. Desculpe se não me falha a memória. Eu acho que hoje ele faria o primeiro trabalho de campo, se não me falha a memória. Então, assim, ainda é muito cedo. Ficou um tempo muito longo parado. O próprio Ranieri, que vinha já nas últimas 6 partidas do ano anterior, com paradas ao longo da semana e apenas indo para campo um dia no dia que antecedia partidas. Então isso daí também foi prejudicial a ele e nós tínhamos necessidade de segurarmos um pouco mais. Agora é aguardar, assim como o Yuri teve um primeiro momento, mas nós chegamos a ter na semana passada 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando. Finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. O Dorival se explicando sobre os 3-0 e relatando, porque acaba sendo uma realidade. Pode soar como desculpa? Pode, mas também soa como realidade, porque é a realidade, gente. O Corinthians jogou dia 21, vários jogadores no DM, vários jogadores importantes. É difícil, né, Felipe? Não, ele tem toda a razão no que ele falou. E, assim, ele não tem todo mundo à disposição ainda. Então, é muito injusto fazer uma cobrança muito grande, o resultado é ruim. Não precisava ser 3-0. Não precisava ser 3-0, isso ele pode corrigir, mas o Corinthians vai evoluir, com certeza, quando as peças principais voltarem.